Na Finlândia, uma temperatura acima de 25 graus Celsius é suficiente para declarar estado de emergência nacional. O metrô para, as escolas fecham e as pessoas sequer pensam em dar um passo para fora de casa. Para alguém como eu, os 39 graus do Brasil pareciam, teoricamente, uma descrição do inferno. No entanto, o que eu testemunhei ao chegar aqui foi um universo completamente diferente, um que desafiou todas as minhas noções preconcebidas. A experiência que vivi nesta última semana soa como um conto de fadas para meus amigos finlandeses. Minha família não acreditou em minhas palavras, e meus amigos chegaram a insinuar que meus vídeos eram montagens, mas eu vi com meus próprios olhos. Vi o calor humano na atendente da padaria oferecendo um copo d'água gelada para o entregador suado, vi a gentileza de cidadãos ajudando um estrangeiro perdido no metrô, e vi o impressionante sistema social que torna tudo isso possível. O Brasil não é apenas um país que superou o calor extremo, é um país que aprendeu a dançar com ele. E o segredo por trás disso é mais comovente do que se pode imaginar. Talvez seja difícil para vocês acreditarem, mas tudo o que vou contar é a mais pura verdade. Agora permitam que eu, um jovem finlandês, lhes mostre o que descobri sobre a verdadeira face de uma nação avançada. Se puderem se inscrever no canal e deixar um like, isso me dará uma força enorme. Olá a todos, eu sou o Marcos. Tenho 23 anos e sou estudante de engenharia ambiental na Universidade de Helsinki, na Finlândia. Nas horas vagas, mantenho um canal no YouTube chamado Kokoron, onde apresento a cultura asiática e agora sul-americana, pela perspectiva de um nórdico. A motivação para esta viagem ao Brasil foi, digamos, um pouco inusitada. Tudo começou no verão passado, quando a Finlândia foi atingida por uma onda de calor. A temperatura chegou a menos 25 graus Celsius e meu país entrou em pânico. A grande maioria das casas não tem ar-condicionado, então as pessoas fugiram em massa para shoppings e bibliotecas em busca de refúgio. A situação chegou a tal ponto que o transporte público foi suspenso. Foi nesse caos que uma pergunta surgiu em minha mente: como as pessoas sobrevivem em países genuinamente quentes? O Brasil, em particular, despertava minha curiosidade. Eu tinha ouvido falar que as temperaturas no verão ultrapassavam facilmente os 35 graus, um número inimaginável para um finlandês. Decidi que precisava ver isso com meus próprios olhos, e desde o momento em que pisei no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, minhas expectativas começaram a ser completamente demolidas. Embora o aplicativo de meteorologia no meu celular marcasse assustadores 38 graus, o interior do aeroporto era tão fresco e agradável quanto uma primavera finlandesa. No início, presumi que se tratava de um sistema de climatização exclusivo do aeroporto, uma exceção. Mas o que realmente me chocou foi a aparência dos funcionários. Fossem os atendentes nos balcões de check-in, o pessoal do Centro de Informações Turísticas ou até mesmo os trabalhadores na pista de pouso, sob o sol escaldante, ninguém parecia estar suando. Todos trabalhavam com uma expressão serena e fresca. Na Finlândia, seria impensável realizar trabalho ao ar livre sob tal temperatura. Mais incrível ainda era a vestimenta dos passageiros. Eu imaginava que todos estariam de shorts e sandálias, mas muitos usavam calças compridas e camisas. Havia até homens em trajes de escritório, impecáveis, que não demonstravam o menor sinal de desconforto. Ao embarcar no ônibus que me levaria do aeroporto para o centro da cidade, olhei pela janela fascinado. Os carros fluíam pelas avenidas, pedestres caminhavam pelas calçadas, entregadores de motos zigue-zagueavam pelo trânsito. Tudo parecia funcionar em perfeita normalidade. Se fosse na Finlândia, um dia como aquele teria deixado as ruas completamente desertas. Como estudante de engenharia ambiental, minha principal preocupação era o consumo de energia. Manter um sistema de refrigeração tão impecável em uma escala tão massiva deveria exigir uma quantidade colossal de eletricidade. Seria um método sustentável? Essa era uma pergunta para depois. Primeiro eu precisava testar como meu próprio corpo, acostumado ao frio seco, reagiria a esse novo extremo. O breve trajeto entre o ponto de ônibus e a estação de metrô mais próxima foi meu batismo de fogo. Foi ali que enfrentei o verdadeiro verão paulistano. Uma onda de ar quente e denso, carregado de umidade, envolveu meu rosto. A umidade era tão alta que até respirar parecia exigir um esforço extra. Para alguém acostumado ao frio seco e cortante, foi uma experiência sensorial inédita, como se eu tivesse entrado em uma sauna gigantesca.
Contudo, no instante em que passei pelas portas de vidro da entrada do metrô, algo extraordinário aconteceu novamente. Ao descer o primeiro lance de escadas rolantes, senti como se tivesse cruzado um portal para outra dimensão. Lá fora, um inferno de 38 graus. Aqui dentro, um oásis fresco e confortável. A Finlândia também tem metrô, mas eu nunca havia experimentado um sistema de ar-condicionado tão potente, eficiente e, acima de tudo, limpo. O mais surpreendente era observar as pessoas. As mesmas que segundos antes caminhavam na superfície com os rostos brilhando de suor, agora recuperavam a compostura instantaneamente ao entrar na estação. Era como mágica. Na Finlândia, em um dia quente, ninguém sequer cogitaria usar o transporte público. Comprei meu bilhete único e, ao passar pela catraca, observei o ambiente ao redor. A estação não era apenas um ponto de passagem, era um complexo multifuncional. Havia lanchonetes vendendo pão de queijo quentinho, lojas de conveniência, padarias e até pequenas livrarias. As estações se transformaram em espaços onde as pessoas podiam permanecer e viver, não apenas transitar. Enquanto esperava o trem na plataforma, peguei meu termômetro portátil. Ele marcava 22 graus Celsius. Era quase a mesma temperatura de um ambiente interno no verão finlandês. A grande diferença era que aqui estávamos no subsolo, e a sensação de frescor era completamente natural, sem o ar abafado de um porão. Minha surpresa aumentou quando o trem chegou à estação. As portas se abriram e uma rajada de ar ainda mais frio soprou de dentro. O vagão era mais gelado que a plataforma. Embora estivesse cheio de passageiros, não havia a menor sensação de abafamento. Na Finlândia, viajar de transporte público no verão é frequentemente uma experiência desconfortável por causa do calor e do ar viciado. Aqui, era o oposto. O metrô funcionava como um refúgio, um santuário contra o calor da superfície. Eu precisava fazer uma baldeação na estação da Sé para pegar outra linha, e isso se revelou mais uma experiência fascinante. Embora eu tenha caminhado por quase 20 minutos pelos túneis de conexão, não derramei uma única gota de suor. A galeria subterrânea da Sé era uma cidade sob a cidade. Lojas de todos os tipos se enfileiravam, e as pessoas passeavam, faziam compras ou comiam algo em uma das muitas lanchonetes. No meio do caminho, uma senhora se aproximou de mim. Vendo minha expressão de estrangeiro perdido olhando para o mapa, ela sorriu e em um português rápido e melódico apontou a direção correta. Mesmo sem entender todas as palavras, sua gentileza era universal. Ela usava uma blusa de manga comprida, mas não parecia nem um pouco incomodada pelo calor, ao contrário, parecia mais à vontade do que eu. Ao embarcar na linha azul, fiquei impressionado mais uma vez. O vagão estava cheio de executivos em camisas sociais. Todos pareciam perfeitamente serenos. Alguns usavam seus crachás de identificação, e vi até um homem com um blazer fino. Era uma cena impensável na Finlândia. Pela janela, as luzes dos túneis passavam, brilhantes e limpas. Eu podia sentir que tudo aquilo era parte de um sistema meticulosamente planejado. O que mais me chocou foram as expressões das pessoas. Quase ninguém demonstrava cansaço ou irritação. Todos agiam como se fosse um dia qualquer, lendo livros, navegando em seus celulares ou conversando baixinho. Em meio a um calor brutal lá fora, a vida cotidiana continuava inalterada. Ao chegar ao meu destino, na região da Avenida Paulista, parei por um momento antes de subir para a superfície. Reflete sobre a última hora. Utilizando o metrô, eu não havia sentido desconforto com o calor nem por um segundo. Na verdade, foi uma experiência mais confortável do que andar de metrô no inverno finlandês. Subi as escadas e senti novamente o bafo quente de São Paulo no meu rosto. Mas desta vez eu não tinha mais medo. Eu estava começando, pouco a pouco, a entender como os brasileiros mantinham sua rotina em meio a temperaturas tão extremas. No segundo dia da minha estadia, o noticiário anunciou um alerta de onda de calor. A previsão era de que a temperatura atingisse os 39 graus Celsius. Na Finlândia, essa seria uma temperatura que manteria todos trancados em casa. No entanto, para minha total surpresa, a recepcionista do hotel, uma moça sorridente chamada Ana, sugeriu que eu fosse passear no Parque do Ibirapuera. A princípio, não consegui entender o que ela estava dizendo. Ir a um parque sob um calor desses? Parecia uma loucura completa. Mas, lembrando das minhas experiências nos últimos dias, imaginei que deveria haver alguma lógica brasileira por trás da sugestão. Então, criei coragem e fui.
O caminho da estação de metrô até o parque já me mostrou uma cena inacreditável. Apesar do calor opressivo, havia um número considerável de pessoas se dirigindo ao parque. Famílias com crianças, grupos de amigos e até idosos caminhando sozinhos. Ao chegar à entrada do parque, o que vi era completamente diferente do que eu esperava. Sob a sombra generosa das árvores, famílias estendiam toalhas para piqueniques. Nos quiosques, grupos de idosos conversavam animadamente. O mais fascinante era a área ao redor do lago. As crianças brincavam felizes nos parquinhos, enquanto seus pais as observavam das sombras das árvores próximas, alguns segurando pequenos ventiladores portáteis. Na Finlândia, seria inconcebível deixar uma criança brincar ao ar livre em um dia tão quente. Caminhando pelas trilhas do parque, deparei-me com cenas ainda mais surpreendentes. Havia pessoas correndo. Claro, em um ritmo lento e constante, mas ainda assim, eu não podia acreditar que alguém conseguisse se exercitar sob aquele sol. Havia também grupos praticando tai chi, com seus movimentos lentos e graciosos. Na ciclovia, muitas pessoas pedalavam nas bicicletas laranjas do Itaú. Vi até uma família inteira aproveitando um passeio, o pai na frente, liderando o caminho, e a mãe atrás, observando o filho enquanto pedalava devagar. O que mais me chamou a atenção foram os itens que as pessoas carregavam consigo: ventiladores de mão, toalhinhas úmidas, garrafas térmicas com sucos ou açaí, guarda-sóis, chapéus. Eles utilizavam um arsenal de ferramentas para enfrentar o calor. Essa preparação mostrava que, com a estratégia certa, era possível aproveitar plenamente as atividades ao ar livre mesmo sob um sol intenso. A infraestrutura do parque também era impressionante. Havia áreas de descanso com sombra por toda parte, máquinas de venda automática de bebidas geladas e bebedouros. Do lado de fora dos banheiros públicos, as pessoas usavam as pias para molhar o rosto e a nuca, um truque simples para se refrescar. Tive a oportunidade de conversar com uma família. O pai, em um inglês simpático, explicou que os brasileiros estão acostumados com o calor úmido desde a infância. Por isso, aprenderam não a fugir do calor, mas a encontrar maneiras inteligentes de conviver com ele. O que mais me impressionou foi como as pessoas adaptavam suas atividades aos diferentes horários do dia. Durante o pico do calor, ficavam nas sombras. Mas a partir das 5 da tarde, quando o sol começava a perder sua força, o número de pessoas caminhando e se exercitando aumentava exponencialmente. Às 6 da tarde, a verdadeira beleza do lugar se revelava. Algumas famílias comiam coxinhas e pizzas entregues por aplicativo, desfrutando de um piquenique noturno. Grupos de amigos bebiam guaraná e conversavam. Jovens praticavam danças urbanas. O parque assumia uma vida completamente diferente da diurna. Quando o sol se pôs e uma brisa suave começou a soprar, eu finalmente entendi. Os brasileiros possuíam uma sabedoria intrínseca, sabendo evitar as horas mais quentes do dia para aproveitar o ar livre no início da manhã ou no final da tarde. Na Finlândia, como o verão é curto, temos a mentalidade de que precisamos aproveitar ao máximo a luz do dia. Mas aqui, eles dividiam o dia em segmentos, cada um com sua própria atividade. Achei essa abordagem muito mais eficiente e saudável. Ao sair do parque, decidi fazer uma videochamada para minha família na Finlândia. Eu precisava que eles vissem aquilo com seus próprios olhos. Assim que voltei para o hotel, conectei-me imediatamente. Por causa do fuso horário, era por volta de 1 da tarde na Finlândia. Meus pais e meu colega de faculdade, Olaf, atenderam a chamada. Ver os rostos da minha família na tela me deixou feliz, mas suas expressões eram de pura preocupação. Minha mãe foi a primeira a falar. Marcos, eu vi no noticiário que há um alerta de calor extremo aí no Brasil. Você está bem? Comecei a descrever com entusiasmo o que acabará de ver no Parque do Ibirapuera. Falei que, apesar dos 39 graus, muitas pessoas estavam no parque, se exercitando e fazendo piqueniques. No entanto, a reação da minha família foi muito mais cética do que eu esperava. Meu pai foi o primeiro a questionar. 39 graus? Essa é uma temperatura em que os humanos não conseguem funcionar ao ar livre. Tem certeza de que havia tantas pessoas assim? Na Finlândia, com 25 graus, todo mundo já corre para a sombra. Meu amigo Olaf foi ainda mais direto. Marcos, você não está exagerando um pouco? Por acaso a Secretaria de Turismo do Brasil te pagou para fazer propaganda? Ele disse meio brincando, e me pediu para mostrar um vídeo. Felizmente, eu havia gravado algumas cenas no parque.
Mostrei as crianças brincando, as famílias fazendo piquenique sob as árvores, as pessoas correndo. Abri o aplicativo de meteorologia em tempo real para provar que a temperatura era de 38 graus, mas a reação deles continuou sendo de incredulidade. Minha mãe sugeriu que o vídeo poderia ter sido editado. Meu pai argumentou que devia ser algum evento especial ou feriado. Olaf chegou a afirmar que era cientificamente impossível que as pessoas pudessem funcionar normalmente sob tal temperatura. Tentei explicar de forma mais detalhada falando sobre os apetrechos que os brasileiros usam contra o calor, a maneira como dividem suas atividades ao longo do dia e como a infraestrutura da cidade é adaptada para o clima, mas minhas explicações pareciam deixá-los ainda mais confusos. O que eles acharam mais difícil de aceitar foi quando contei sobre os momentos comoventes que presenciei. Quando mencionei a história do gerente da loja de conveniência oferecendo uma bebida a um entregador, Olaf riu. Isso nunca aconteceria aqui. O negócio não faria algo tão ineficiente. Minha mãe, preocupada, disse que talvez eu estivesse sofrendo de insolação e que meu julgamento estivesse comprometido. Pediu que eu me escondesse em um lugar fresco ou simplesmente voltasse para a Finlândia. Esse calor é perigoso demais para um europeu, ela disse. Meu pai, embora mais calmo, manteve uma postura reservada, argumentando que embora existam diferenças climáticas e culturais, o que eu estava vendo provavelmente era restrito a áreas turísticas ou situações especiais, não representando o dia a dia do brasileiro comum. Antes de desligar, uma frase de Olaf me atingiu em cheio. No próximo verão, vou ao Brasil para ver isso com meus próprios olhos. Mas o tom dele não era de curiosidade, e sim de quem vai para desmascarar uma mentira. Depois de encerrar a chamada, senti uma pontada de melancolia. A experiência incrível que eu estava vivendo era completamente incompreensível para as pessoas do meu país. Ser duvidado pelo meu melhor amigo doeu, mas ao mesmo tempo uma convicção nasceu dentro de mim, o que eu estava vendo era real. A incrível capacidade de adaptação e o calor humano do povo brasileiro existiam. Meu desejo de compartilhar essa experiência com mais pessoas se tornou ainda mais forte. Se eu publicasse um vídeo no meu canal, sabia que muitos reagiriam como meus amigos. Por isso decidi que precisava apresentar provas mais concretas e detalhadas. A partir do dia seguinte, resolvi observar e documentar a cultura de verão brasileira de uma forma mais sistemática. Para que os finlandeses pudessem entender, eu adotaria uma abordagem científica e objetiva. Estimulado pela reação cética da minha família, e como estudante de engenharia ambiental que sou, decidi conduzir um experimento comparativo, usando dados objetivos para analisar as diferentes maneiras de lidar com o verão. Primeiro, sistematizei a abordagem finlandesa para o calor. Na Finlândia, quando a temperatura ultrapassa os 25 graus, a prática padrão é mover todas as atividades para ambientes internos, dependendo de ventiladores ou ar-condicionado. Evita-se sair ao máximo, e quando é inevitável, faça o trajeto mais curto possível antes de voltar para casa. Em contraste, a abordagem brasileira era radicalmente diferente. Não se tratava de evitar o calor, mas de tentar coexistir com ele. Então, planejei um experimento para comparar diretamente os dois métodos. No primeiro dia, adotei o estilo finlandês. Deixei o ar-condicionado do hotel no máximo e só saí para o mínimo necessário. Uma ida rápida ao supermercado para comprar água. Passei a maior parte do tempo trancado no quarto. O resultado foi o esperado. Embora meu corpo estivesse fresco, eu me sentia entediado e oprimido. Ficar o dia inteiro no hotel anulava o propósito de ter vindo ao Brasil. Além disso, a preocupação com a conta de luz e a culpa ambiental por manter o ar-condicionado ligado o tempo todo pesavam na minha consciência. No segundo dia, desafiei-me com o estilo brasileiro. Acordei às 6 da manhã e enquanto o ar ainda estava fresco, fui caminhar pelo bairro da Liberdade. Por volta das 10 da manhã, quando o calor começou a apertar, desloquei-me para as galerias subterrâneas do metrô e para shoppings. Passei a tarde explorando as passarelas climatizadas que conectam os prédios na Avenida Paulista e perdi a noção do tempo na Livraria Cultura. Das 3 às 5 da tarde, segui o costume local e me refugiei em um café. Entendi por que os brasileiros passam tanto tempo em cafeterias durante as horas quentes. Além de ser um alívio do calor, era um ambiente produtivo. Pude ler e editar vídeos de forma tranquila. Depois das 5 da tarde, voltei para as atividades ao ar livre.
Caminhei pela Vila Madalena, observando a arte de rua e o movimento da cidade, e à noite, jantei em um mercado de rua, provando várias iguarias locais. Após o pôr do sol, uma brisa fresca soprava, tornando a experiência incrivelmente agradável. O resultado dos 2 dias de experimento foi claro. O estilo finlandês me deixou letárgico e desmotivado, enquanto o estilo brasileiro me tornou mais ativo e me permitiu vivenciar muito mais coisas. Surpreendentemente, em termos de cansaço físico, o estilo brasileiro foi menos exaustivo. Analisando as razões, vários fatores se destacaram. Primeiro, a infraestrutura urbana de São Paulo é projetada para um clima quente e úmido. As marquises, as galerias subterrâneas, as estações de metrô, os cafés e os shoppings estão interligados, permitindo uma variedade de atividades internas durante as horas mais quentes. Segundo, a sabedoria na gestão do tempo. Dividir o dia em 3 partes, manhã cedo e fim de tarde ao ar livre e o meio do dia em ambientes internos, é uma abordagem extremamente eficiente. Terceiro, a infraestrutura social. A possibilidade de fazer uma pausa em uma loja de conveniência, ou de passar horas em um café, e a abundância de áreas sombreadas e de descanso em espaços públicos significam que o indivíduo não precisa arcar com todo o fardo da adaptação. E o mais importante de tudo, a mentalidade das pessoas. O calor não é visto como um inimigo a ser combatido, mas como um parceiro com quem se deve conviver. Por isso, em vez de lutar contra o calor, eles encontraram uma forma de se harmonizar com ele. Ao final do experimento, organizei os dados e cheguei a um resultado interessante. No dia finlandês, meu contador de passos marcou cerca de 5.000 passos. No dia brasileiro, andei mais de 12.000 passos. No entanto, meu nível de fadiga foi menor no dia brasileiro. Em termos de eficiência energética, o método brasileiro também se mostrou superior. É muito mais eficiente compartilhar a refrigeração de espaços públicos do que cada indivíduo manter seu próprio ar-condicionado ligado o dia todo em um quarto de hotel. E acima de tudo, em termos de qualidade de vida, a vantagem do estilo brasileiro foi esmagadora. Pude experimentar coisas diversas, conhecer novas pessoas, provar comidas deliciosas e ver paisagens incríveis. Decidi compilar esses resultados, adicionando dados objetivos e experiências concretas, para que os finlandeses pudessem finalmente entender. Porque eu já tinha certeza, a cultura de verão brasileira era algo verdadeiramente brilhante. No meu último dia no Brasil, vivi o momento mais comovente de toda a viagem. E não aconteceu em meio à tecnologia de ponta ou à infraestrutura perfeita, mas em um canto extremamente comum do cotidiano. Eu caminhava por uma ruela no centro histórico de São Paulo, quando, de repente, senti uma forte tontura. Achei que depois de tantos dias já estava acostumado ao calor brasileiro, mas a umidade naquele dia estava particularmente alta, e meu corpo pareceu não aguentar. Apoiei-me em um pilar sob a marquise de um prédio antigo para descansar um pouco. Foi quando uma senhora idosa saiu de um pequeno armazém próximo e se aproximou de mim. Falando uma mistura de português formal e gírias paulistanas, ela me perguntou algo. Embora eu não entendesse as palavras exatas, pude sentir em seu olhar que ela estava preocupada ao me ver passar mal. Fiz um gesto para dizer que estava tudo bem, mas a senhora não se afastou. Ela tirou um lenço limpo do bolso da saia, me entregou e, em seguida, pegou um leque tradicional e começou a me abanar. Vendo aquela gentileza direcionada a um estrangeiro que ela nunca havia visto antes, quase comecei a chorar. A senhora, que mais tarde soube se chamar Dona Elza, falava em um tom suave enquanto usava seu próprio lenço para enxugar o suor da minha testa. Seus gestos eram tão naturais e carinhosos, como se estivesse cuidando do próprio neto. Mesmo sem entendermos a língua um do outro, seu afeto era perfeitamente claro. Pouco depois, o dono de uma lanchonete próxima, um senhor de bigode simpático, também saiu. Ele e Dona Elza pareciam se conhecer. O homem, seu Jorge, me perguntou em um inglês simples, "You ok?" Em seguida voltou para sua loja e me trouxe uma garrafa de água mineral gelada, recusando-se a aceitar meu dinheiro. Deu-me de presente. Seu Jorge voltou para dentro e desta vez, trouxe uma pequena toalha que ele mesmo molhou na pia, e me ensinou com gestos a colocá-la na nuca. Foi um gesto simples de primeiros socorros, mas senti um alívio imediato. Dona Elza e seu Jorge permaneceram ao meu lado até que eu me sentisse completamente recuperado. Ela continuou me abanando, e ele vinha verificar como eu estava de tempos em tempos.
Somente quando tiveram certeza de que eu estava bem, eles sorriram, aliviados. Quando tentei agradecê-los, Dona Elsa apenas acenou com a mão, com uma expressão que dizia não foi nada. Seu Jorge fez o mesmo, como se dissesse que aquilo não era nada de especial. Naquele momento eu compreendi. O aspecto mais impressionante do Brasil, que eu vinha testemunhando nos últimos dias, não era a tecnologia ou a infraestrutura. Era o calor humano. Era o cuidado mútuo, o instinto de ajudar o próximo. A atendente que deu uma bebida ao entregador, a família gentil no parque, as pessoas que me indicaram o caminho no metrô. Tudo estava conectado. Os brasileiros não apenas sabem, individualmente, como lidar com o calor, a sociedade como um todo possui uma cultura de ajuda mútua para superar as dificuldades. Na Finlândia, o individualismo é mais forte. A norma é que cada um resolva seus próprios problemas. Mas no Brasil, a comunidade enfrenta os desafios em conjunto. Essa diferença fundamental faz com que a mesma temperatura seja sentida de formas completamente distintas. Ao me despedir de Dona Elsa e seu Jorge, no caminho de volta para o hotel, fiquei refletindo sobre o que realmente significa ser um país desenvolvido. A Finlândia é, sem dúvida, um país avançado. Mas essa cultura de ajuda espontânea entre cidadãos não é tão comum. O desenvolvimento tecnológico e o crescimento econômico são importantes, claro. Mas uma sociedade onde as pessoas se preocupam umas com as outras e superam as dificuldades juntas, não seria essa a verdadeira definição de um país avançado? Nesse sentido, o Brasil era uma nação verdadeiramente fantástica. Assim que cheguei ao hotel, comecei a gravar um vídeo. Eu queria resumir todos os sentimentos da minha viagem e transmiti-los ao povo finlandês. O título já estava decidido. Isto é um país verdadeiramente avançado. No vídeo, embora eu tenha apresentado o incrível sistema de metrô e as conveniências de São Paulo, o foco principal foi o coração das pessoas. Eu queria mostrar que, diante da dificuldade do calor, os brasileiros não enfrentam o desafio sozinhos, mas juntos. A edição do vídeo foi um processo emocionante. Rever as imagens que gravei no Brasil trouxe de volta toda a surpresa e a comoção daquele momento. A jornada, que começou com uma simples curiosidade sobre como as pessoas viviam em um país tropical, havia se transformado em uma lição sobre as coisas mais importantes da vida. Já faz uma semana que voltei para a Finlândia. O clima fresco de Helsinki é reconfortante, mas às vezes, aquela semana no Brasil parece um sonho. No entanto, as provas de que minha experiência foi real estão por toda parte. A primeira coisa que fiz foi publicar o vídeo intitulado "Isto é um país verdadeiramente avançado" no meu canal. Ao editar, a emoção me invadiu novamente. Assistir às cenas que gravei em São Paulo reavivou a surpresa e o carinho que senti. Um dia após a publicação, o vídeo já tinha mais de 10.000 visualizações. O número de comentários era surpreendente e as reações diversas. Alguns expressaram incredulidade, enquanto outros disseram que iriam marcar uma viagem para o Brasil imediatamente. O comentário que mais me tocou foi de um brasileiro que morava na Suécia. Obrigado por entender tão profundamente o calor humano da minha terra natal. Ao ler aquilo, tive a certeza de que a emoção que senti no Brasil não foi um exagero. A primeira pessoa a me contatar foi meu amigo Olaf. Ele disse que ficou chocado ao ver o vídeo e se desculpou por ter duvidado de mim. Afirmou que realmente queria ir ao Brasil no próximo verão, desta vez não para me desafiar, mas para aprender. Com meus pais foi a mesma coisa. A princípio, eles estavam divididos entre a preocupação e o ceticismo, mas depois de assistir ao vídeo, a perspectiva deles mudou completamente. Meu pai disse que queria saber mais sobre o planejamento urbano e a rede de metrô de São Paulo, e minha mãe ficou profundamente comovida com a cultura atenciosa do povo brasileiro. A surpresa maior foi um contato da prefeitura de Helsinki. Um funcionário que viu o vídeo disse que queria entender melhor as estratégias do Brasil para lidar com o calor. Devido às mudanças climáticas, os verões na Finlândia estão ficando mais quentes a cada ano, e eles gostariam de usar o caso brasileiro como referência. Na universidade também houve repercussão. Um professor de engenharia ambiental pediu para usar meu vídeo como material didático em suas aulas. Além disso, ele planeja abrir um novo curso no próximo semestre sobre design urbano adaptado ao clima e me convidou para ser monitor. O que mais me deixou feliz foi ver sinais de mudança real na seção de comentários do vídeo. Recebi notícias de que um café em Copenhague, na Dinamarca, decidiu estender seu horário de funcionamento no verão.
Na Noruega foi anunciado um plano para construir um complexo cultural em um espaço subterrâneo. E na Suécia, em um bairro de Estocolmo, iniciaram um projeto piloto para instalar marquises de estilo brasileiro para criar mais sombra. São pequenas mudanças, mas meu vídeo parece ter causado um pequeno impacto, e isso me encheu de entusiasmo. Pessoalmente, muitas coisas mudaram para mim. A maior delas foi que comecei a aprender português. Eu quero poder conversar mais com as pessoas que conheci no Brasil, especialmente para escrever uma carta para Dona Elsa e seu Jorge no centro histórico. Também passei a cozinhar pratos brasileiros. Encontrei um supermercado asiático em Helsinki que vende ingredientes latinos e aprendi a fazer pão de queijo e açaí na tigela. Descobri que comer alimentos leves e frios no verão ajuda muito a suportar o calor. Meu estilo de vida também mudou. O verão finlandês tem o fenômeno do sol da meia-noite, o que dificulta a gestão do tempo. Mas tentei aplicar o método que aprendi no Brasil, atividades ao ar livre de manhã cedo e no final da tarde, e outras tarefas em ambientes internos durante o dia. E o mais importante, minha atitude em relação às pessoas mudou. Tenho me esforçado para praticar em Helsinki o cuidado e a gentileza que experimentei no Brasil. Quando vejo um turista perdido na rua, agora eu me aproximo para ajudar. Em dias quentes, preocupo-me com as pessoas ao meu redor. A direção do meu canal também mudou um pouco. Em vez de simplesmente apresentar culturas diferentes, evoluiu para um espaço de compartilhamento de sabedorias que podemos aprender uns com os outros. A série sobre o Brasil teve uma recepção fantástica, então já estou planejando apresentar as culturas de adaptação climática de outros países. E a maior mudança de todas é o plano para o próximo verão. Desta vez não irei sozinho, mas com um grupo de amigos. Olaf, claro, está confirmado, e outros amigos de países nórdicos também manifestaram interesse. Seremos um pequeno grupo de umas 10 pessoas. Desta vez, quero estudar a cultura de verão brasileira de forma mais sistemática, comparando as estratégias de diferentes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, e investigando como a tradição e a modernidade se harmonizam. Esse é o meu novo objetivo. Neste momento, enquanto escrevo estas palavras, minha semana no Brasil continua viva em minha memória. Essa experiência não mudou apenas a mim, mas também as pessoas ao meu redor e as ideias de muitos que assistiram ao vídeo. Foi uma mudança pequena, mas, sem dúvida, cheia de significado. A lição mais valiosa que aprendi no Brasil não foi sobre tecnologia ou sistemas, mas sobre o coração das pessoas. A sabedoria de não enfrentar as dificuldades sozinho, mas em conjunto. Aquela cultura de ajuda mútua, chamada de calor humano. Acredito que esta seja a verdadeira cultura de um país avançado. Mesmo de volta à Finlândia, o verão caloroso do Brasil continua vivo dentro de mim, acompanhado pelo desejo de compartilhar esse calor com ainda mais pessoas.